Bom dia, pessoal do Instagram, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 23 de Levítico. Então já vai pegando aí a sua Bíblia pra gente já começar. A Fátima, deixa eu ver o que a Fátima escreveu aqui. Bom dia, tudo bem? E você como está? Tô bem, graças a Deus. Já peguei o óculos já. Já pegou? Não, então vamos começar então. A Bíblia aberta. Vamos começar então. Vou fazer uma oração antes. Alguém quer fazer a oração antes de começar a leitura? Se vocês não quiserem, eu Quer que eu faço. ore? Pode orar. Quer que eu ore? Sim. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, quero louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Agradecer-te a noite de sono que o Senhor nos deu, o estudo pela manhã com a Roberta, Pai, que foi muito precioso, Pai. Onde ali nós aprendemos tantas coisas, Senhor, sobre a igreja, sobre tudo que está acontecendo no mundo, ó Pai. Queremos clamar a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão, Pai. Agora que nós vamos estudar sobre Levítico junto com a Érica, Senhor, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dá sabedoria para ouvir a tua voz, entender a tua palavra. Que tudo que for falado hoje aqui, Senhor, possa ser um aprendizado que fique gravado em nossos corações e que o Senhor possa nos ensinar, Pai. Abençoa o nosso estudo hoje, Senhor, tudo que foi tratado, fala conosco, Pai. Queremos ouvir a tua voz e entender aquilo que o Senhor tem para nós através desse estudo. E fazemos essa oração clamando as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então vamos lá começar. Hoje, como eu falei pra vocês, é o capítulo 23. E do capítulo 23 ao 25 é Deus ensinando como viver diferente das nações pagãs em volta. Lembrando que eles saíram do Egito, né, que também adorava outros deuses. E nesse período de transição é o período justamente que acontece o livro de Levítico, Números e Deuteronômios, em que Deus ele dá e ensina ao seu povo o que eles deveriam fazer, como eles deveriam fazer coisas que agradassem a Deus e não se deixar contaminar pelas outras culturas, pelos outros povos que adoravam outros deuses. E quando eles vão saem do Egito, estão ali no deserto, e vão para Canaã, Canaã também é a terra da promessa? É, mas é uma terra também que é cheia de adoração de outros ídolos, tem outros costumes, outras culturas. Então ali eles teriam também de se posicionar e se cuidar para que não deixar se contaminar por essas outras culturas e adorar outros ídolos. Por isso que ele deixa tudo tão escrito, detalhe por detalhe, como que eles deveriam fazer. Então o Levítico não é um texto difícil, ruim, cheio de regra. Não, é um pai, um Deus Pai, que está ali protegendo, treinando os seus filhos para que eles sejam fortalecidos no que agrada a Deus, para depois eles entrarem na terra da promessa. Então, quando a gente entende isso, é muito interessante. Então, do capítulo 23 ao 25, Deus vai ensinar justamente isso, como viver diferente das nações pagãs em volta, né? E aí começa assim: disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reunião sagradas. Então essas aqui que a gente vai mostrar aqui, daqui pra frente, né, que interessante, são 7, são reuniões sagradas, né, e festas fixas do Senhor. Aí o primeiro tá sábado. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas no 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morem, será sábado dedicado ao Senhor. Então aqui é interessante, né, que o sábado é um dia sagrado, né? Mas também que se dedica ao Senhor, fazer coisas do Senhor. Aí quando acontece lá no Novo Testamento que vem Jesus, os fariseus, que representam os religiosos, eles ficavam questionando Jesus por que ele estava curando, por que ele estava expulsando demônio no sábado. Mas isso são coisas do Senhor. Então, aqui tá falando, é um sábado, um dia de dedicar ao Senhor. Então, que mal tinha, né, de Jesus fazer o que ele estava fazendo, que era libertar, que era curar.
outras pessoas, que era fazer o bem. Tanto que por muitas vezes Jesus contrapõe os fariseus. Fala, mas se a sua vaca atolar, se você perder, você não vai correr atrás daquela, você não vai ajudar aquela vaca, você não vai tirar, resgatar aquele animal seu, né? Então é interessante a gente conectar, né, o Antigo Testamento com o Novo Testamento. E aí depois vem a Páscoa, né? A Páscoa e os pães sem fermento. Essas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. É interessante que essa Páscoa, né, aconteceu faz pouco tempo, porque no primeiro mês, o primeiro mês do calendário bíblico é Nissan. E a gente, se não me engano, ainda tá em Nissan. Deixa eu ver, que eu tinha até anotado, porque eu achei muito interessante. Na verdade, essa semana, no dia 16, finaliza o mês de Nissan, que é o primeiro mês, né? Bom dia, paz, ouvindo, estou no trabalho. Tudo bem, Glaucio, não tem problema não, graças a Deus. Que bom que você tá ouvindo, podendo ouvir a gente. Bom trabalho pra você, viu? Se você quiser deixar suas dúvidas, algum comentário que você tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu leio, tá? Mas voltando aqui, o primeiro mês, então, que fala aqui, que fala da Páscoa, é Nissan. E interessante que quando ele falou que a Páscoa começa do dia 14 pro dia 15, é interessante a gente lembrar que no calendário bíblico, o dia não começa e termina na meia-noite. Ele começa e termina na viração do dia. Então, a Páscoa não foi domingo que começou, como a maioria das pessoas festejaram. Mas a Páscoa, de verdade, começou na quarta-feira. Porque na quarta-feira, que era o 14º dia de Nissan, e ao pôr do sol do dia 14, já começava o dia 15. Então, foi na quarta-feira, dia 1º de abril, que foi a passagem do dia 14º dia pro 15º dia. Que é quando fala desse período aqui, ó. Aí fala assim, ó, a Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês, então, de Nissan, no 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Então, ao entardecer da quarta-feira, dia 1º, que era o 14º dia de Nissan, começou o primeiro dia da Páscoa, né, que é a festa dos pães sem fermentos. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Então é interessante que a Páscoa, aqui, segundo a Bíblia, começa na quarta-feira, no 14º dia de Nissan, pro 15º, e vai 7 dias. Então a Páscoa não é só um dia, são 7 dias. Então ia acabar só na outra quarta-feira. É interessante isso daqui. E aí falava assim, ó, no 7. No primeiro dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Isso daqui é interessante. Então, ao entardecer do dia 14 por dia 15, era quando acontecia a ceia da Páscoa. Jesus, antes dele ser entregue, né, para ser crucificado, ele faz a refeição da Páscoa. Qual que é a refeição da Páscoa? É essa daqui, do 14º dia pro 15º dia, porque aí até os discípulos começam a perguntar para ele, Senhor, mestre, aonde que a gente vai preparar a refeição, né, a ceia da Páscoa? Aí ele fala, vai para tal lugar, vai ter uma pessoa com um jarro de água, pegando água, ele vai pedir para a pessoa e vai ser no andar de cima. Ali, naquele andar de cima, eles fizeram essa refeição aqui, que é a refeição do 15º dia, o primeiro dia da Páscoa. Então é interessante a gente entender isso, né? Aí depois, e não realizem trabalho algum. Aí no 8, durante 7 dias, apresente ao Senhor oferta preparada no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Então, o 7º dia, né, que era o último, também era um dia sagrado. Aí depois no 9, os primeiros frutos. Diz o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que dou a vocês, fizerem
colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que vocês moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. O 13. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada no fogo de aroma agradável e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Detalhe, né? De novo, de entregar o melhor da primeira colheita, né? Mas interessante que é um cordeiro, de novo, sem defeito. E a melhor farinha. E entrega as coisas que são entregues pro Senhor, de novo, né? Fica ali registrado. É o melhor. É o melhor que a gente tem que para entregar para Ele, né? Isso, nossa, repete tantas vezes nesse livro. E no 14. Não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que morarem. Aí depois, no 15, é a festa das semanas. Aqui é as 7 semanas, que onde as pessoas começam a contar aqueles 49 dias de Homer, né? Porque são 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então, é os dias que eles começam a contar, né? No segundo dia da Páscoa, se eu não me engano. E é justamente esses dias aqui, ó. A partir do dia seguinte ao sábado, o dia em que vocês trarão um feixe de oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. E então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Então 7 semanas mais um dia, né? Então dá 50 dias. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O 19. Depois, sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado, 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, com oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, com os pães dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertence ao sacerdote. O 21. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que morarem. Então, onde quer que eles morarem, eles teriam que fazer isso, né? E no 22, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até extremidades da sua lavoura, nem juntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-na para necessidade e para estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É interessante que essa passagem, a gente já leu ela em outra parte, eu não lembro se foi no capítulo 21, qual deles que foi. Para você ver como que o Senhor, ele é misericordioso. Ele deixou instruções aos judeus, ao povo dele, o povo de Israel, que não colhesse tudo, porque as beiradas ali da lavoura, ou os grãos, as espigas que caíssem no chão, eram para os necessitados estrangeiros. Então, olha como que Deus é um Deus misericordioso. E ele se atentou até com esse detalhe, de deixar comida, né? Comida para os estrangeiros
e para os necessitados. Eu achei isso aqui fenomenal. Não é a primeira vez que aparece isso, não. É a segunda vez já que a gente lê. Aí depois no 23 começa a festa das trombetas. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombeta. O 7º mês, eu fui pesquisar, é o Tishrei, que é o 7º mês. Então, no primeiro dia, teria essa reunião sagrada e esses toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Essa parte é bem curtinha. Aí no 26 tem o dia da expiação, que é o dia também conhecido como dia da propiciação. Diz o Senhor a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se. Aí tem aqui embaixo fala que até ou jejuem, e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor e o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Onde quer que morarem, é o sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Aí, por fim, tem aqui a festa das cabanas. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia do 7º mês, então o 15º dia de Tishrei, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Então essa festa também dura 7 dias, uma semana, né? No primeiro dia haverá reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No 8º dia faça outra reunião sagrada. E também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene. Não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas, exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor e fora as dádivas e os votos de vocês, todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. O 39 tá assim. Assim começam no 15º do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia, vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebrem-na no 7º mês e morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor.
E assim a gente finaliza o 23. E eu fui até pesquisar, né, como que era essa festa aí das cabanas, né, ou das tendas. E aí até hoje eles fazem esse... Tipo, monta mesmo uma tenda, ou na casa tem uma parte que é tipo uma tenda. E algumas pessoas dormem nessa tenda, outras pessoas vão só lá para ter as refeições. Mas tem todas as orações que eles fazem, a reunião que eles fazem. E é interessante que aqui na palavra fica dito, né? Que todos os israelitas de nascimento morarão em tendas. Para que os descendentes, então, para as próximas gerações, saibam que Deus fez os israelitas morarem em tendas quando eles foram tirados do Egito. Então eu achei muito interessante, assim, eles fazem essa questão das tendas. E é isso. Vocês anotaram alguma coisa? Quer colocar em algum ponto? Deixa eu ver se o pessoal aqui do Instagram falou alguma coisa. Vocês querem falar alguma coisa? Leilane, Gláucia, Fátima? Tem alguma coisa que vocês anotaram? Na minha Bíblia, tá marcado a festa dos tabernáculos. Nessa última? Acompanha com você, aí fala, 7 dias habitareis em tenda e trabalhareis todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Fala que Deus tirou eles do Egito para habitar em tendas, né? Uhum. Mas o título é a festa dos tabernáculos. Ai, que legal, vou até anotar aqui. Festas dos tabernáculos. Aí a gente aprende, né, as festas solenes, né, o sábado, a Páscoa, as primícias. Se a gente for pesquisar, né, na minha Bíblia tem os textos. O sábado, Êxodo 23, a Páscoa, Êxodo 23, aí tem os versículos, as primícias, pra gente pesquisar como era lá atrás, né? Sim. Saber, né? A de Êxodo, eu acho que foi a primeira Páscoa, na verdade, que foi quando vem a 10ª praga, né? Que é o anjo da morte. Aí eu acho que é a primeira vez que aí eles têm que sacrificar um cordeiro, passar o sangue dele nos umbrais e comer todo aquele cordeiro, não deixar nada. Eu acho aí que tem as ervas amargas, né? Isso. E que eles... Legal. E a primeira Páscoa, que foi essa da 10ª praga, né? Eu lembro que tinha a instrução para que eles preparassem a ceia, né? Fizessem ali preparassem a comida, mas já ficassem com a roupa e calçados. Interessante que na cultura judaica, eles não poderiam comer com sapato. Mas nessa Páscoa, que é a primeira Páscoa, eles teriam que comer e já ficar pronto, porque eles sairiam do Egito, né? Então, por isso que eles tinham que ficar com a roupa. Isso eu achei interessante. Aí eles comiam ali a refeição, seria a última refeição dele, e eles já estariam pronto para sair do Egito. Não, é muito legal. É muito, muito. E aí, se a gente ainda lê Levítico, lê essas referências e lê lá na frente o Novo Testamento, aí encaixa mais ainda. É muito lindo. Nossa, eu acho magnífico. Mas é isso. Quer colocar mais alguma coisa? Gláucia, Fátima? Mas é muito bom. Nossa, eu tô achando muito, muito maravilhoso, assim, entender, ter discernimentos, clarezas diferentes desses livros é muito bom, muito bom. Ô, Érica, aquilo que você fala, sempre quando você vai ler um capítulo, você fala, né? Que a gente pensa que é difícil o livro de Levíticos, né? Que é um livro que fala bastante das oferendas, das ofertas queimadas, né? Do sacrifício. E hoje nós sabemos que Jesus já fez o sacrifício por nós, né? Mas a gente lendo o livro minuciosamente, estudando, a gente vê que não é difícil, que a gente está estudando o costume deles, como Moisés foi orientado por Deus em detalhes, né? Para passar para o povo, porque aquele povo era escolhido por Deus, porque dali viria o Messias, né? Então Sim. É muito interessante e realmente não é difícil, é a gente estudar para aprender de Deus, como Deus é, conhecer Ele melhor, né? Com certeza. Eu queria falar. Com certeza. E quando a gente lê mais a palavra, aprofunda, medita mais na palavra, a gente acaba entendendo melhor quem é Deus, como que é o caráter dele, como que ele funciona, o que ele gosta, o que ele não gosta.
o que ele odeia, o que ele repudia. E se a gente não ler, a gente não vai saber. Então, é muito interessante a gente buscar sempre a palavra, buscar entender, estar sempre assim em comunidade, em grupos, porque eu entendo também que o Senhor ele entrega as coisas, mas ele não entrega para uma pessoa, ele entrega para um povo. E quem que é um povo? Um povo pode ser o nosso grupo, um povo é a nossa família, porque aí tem o esposo, tem os filhos, é um povo. E cada um dos filhos também são uma nação. Então, se a gente tiver esse entendimento, a gente vê que o Senhor entrega para beneficiar um povo, né? Uma nação, que é a nossa família, que é o nosso legado, né? Então, é muito interessante isso. E meditar na palavra é maravilhoso. Eu gosto muito, muito, muito. Porque cada dia ele entrega coisas diferentes, né? Aí a Fátima falou assim, estou no trabalho, não consigo falar. É maravilhoso esses estudos. São sim, não, é muito bênção. É muito bom a gente entender mais coisas. E assim, o que eu vejo que fica mais e mais forte é que o Senhor, ele sempre buscou que a gente buscasse ele, né? E sem religiosidade, buscasse falar, Senhor, o que eu tenho que entender hoje? O que eu tenho que, dessa leitura de hoje, preciso trabalhar na minha vida agora? Preciso melhorar? Preciso fazer pra estar melhor alinhado com você. E ele responde. Você busca, não é tão que tá escrito na palavra, né? Buscar e receber. Se a gente buscar, bater na porta, não tem como, ele dá, ele entrega, né? Então, se a gente tá ali buscando, tá lendo, tá buscando ser lapidado na palavra dele, não tem como, a gente é. E quanto mais a gente busca relacionamento e busca estar perto dele, eu acho que é o que mais, assim, nos alinha. Porque não deixa a gente preso em religiosidade. Isso é algo que eu sempre coloco nas minhas orações. Senhor, eu não quero ficar presa em religiosidade ou não enxergar as coisas como elas são, segundo a sua vontade. Então me mostra, me ensina. Eu quero ver como você vê, eu quero amar como você ama, eu quero entender as coisas do reino. Então, é isso. E muitas outras coisas também dessas... Tá escrito aqui em Levítico, né? Eu sempre falo, Senhor, e aqui? O que ainda hoje o Senhor ainda espera que a gente faça? Espera que a gente viva? Então me mostra, me ensina. Porque eu também não quero ficar presa em sabe, religiosidade e rituais. Não, eu quero saber o que pra você ainda é importante. Igual, eu fiquei me questionando, porque eu fui pesquisar mais. Antes da Páscoa, o pessoal tem a questão de tirar o fermento da casa e tal. E eu fui orar e fui perguntar pra Deus. Falei, Deus, esse negócio aqui, tirar esse fermento. Fermento não era o pecado? Que isso significa? Aí veio ao meu coração que, tipo, tem gente que pega e realmente tira o fermento da casa. Mas o fermento representa o pecado. Então, nesse período do pré-Páscoa, eu entendi que o Senhor queria que a gente se limpasse. Então, quais são os pecados que eu ainda tenho, que eu ainda não arrependi e não confessei? Então, isso que eu fiquei buscando. Não era tanto tirar um fermento físico da minha casa, mas é tirar o pecado do templo novo, que agora sou eu. Então, tirar os pecados que ainda estão aqui do tabernáculo, que sou eu, o templo que sou eu. Isso que eu entendi. Então, eu comecei todo dia a falar, Senhor, tem mais algum pecado que eu tenho que confessar? Que eu tenho que me arrepender? E aí foram vindo pecados e eu fui arrependendo e confessando para outra pessoa. E aí, isso eu entendi que era o que ele queria de mim. E não tanto o ato simbólico de tirar o fermento da casa, mas tirar o fermento, o pecado desse templo que sou eu. Isso que eu entendi, entende? Aí por isso que eu sempre peço pra ele, eu falo, Senhor, me mostra, me ensina. Porque eu não quero ficar presa em religiosidade, em coisa que não faz sentido. Então, isso que eu incentivo vocês a fazerem. É ler, é meditar, mas pedir pro Espírito Santo, pro Senhor te direcionar, te ensinar, te mostrar o que é pra você fazer agora. Porque esse Deus aqui de detalhe, ele continua sendo hoje um Deus de detalhe. E a gente tem que se conectar com ele, buscar ele, pra ele mostrar pra gente. No nosso caso, no detalhe, o que a gente ainda tem que tratar. O que a gente ainda tem que perdoar. O que a gente ainda tem que pedir perdão. Então, é isso. O que eu vejo é que ele ainda continua sendo um Deus de detalhe. Mas trata um a um, pessoa por pessoa. Então a gente tem que buscar cada vez mais para entender o que ele quer da gente agora. E é isso.
Se alguém quiser fazer a oração de agora pra gente finalizar, a gente já vai fechar por aqui. Aí amanhã fica o capítulo 24 pra gente ler. Deixa eu ver se tem aqui. Madison e tem alguma pergunta aqui do Instagram? Se vocês não tiverem, a gente pode já fazer a oração. Então eu vou fazer a oração agora pra gente finalizar. E amanhã a gente vê então o capítulo 24. Senhor, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e Você sempre nos ouve. Paizinho, muito obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de fazer mais e melhor. Pai, muito obrigada por todo o entendimento, discernimento que o Senhor trouxe hoje no nosso coração. Obrigada, Pai, por ter sempre o nosso espírito conectado com o Seu e o Senhor poder nos revelar coisas novas a cada dia. Obrigada, Pai, porque hoje caiu escamas dos nossos olhos. A gente entendeu coisas que a gente não entendia até poucos minutos atrás, Pai. Obrigada porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e a Sua justiça prevalece. E é tão bom servir e estar conectada e ser filha de um Deus tão bom e tão justo, tão misericordioso, Pai. Um Deus de detalhe, que nos ama nos detalhes, que nos cuida no detalhe, que nos zela no detalhe, Pai. Muito obrigada por esse privilégio. Obrigada, Pai, por poder ser luz aonde a gente for. Que o Senhor abençoe cada uma dessas famílias que estão aqui, Pai. Que elas possam levar a sua luz aonde quer que elas vão, onde quer que elas, o que quer que elas façam, que elas falem ou que elas escrevam, Pai. Que elas reflitam a sua glória por onde elas forem. E que elas possam ser, sim, sal e luz por onde elas forem. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E é isso, meu povo. Até amanhã. Um beijo, um abraço pra vocês. Bom trabalho. E a gente se vê amanhã. Tá bom? Até amanhã. Até amanhã. Um beijo. Shalom. Shalom, shalom. Tchau, tchau pra vocês aqui no Instagram também. E até amanhã.